Agora vamos ouvir a desembargadora Tereza Assa Geminiani. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer inicialmente o honroso convite que me foi feito pela desembargadora Ana Paula Lockman, presidente deste tribunal, e dizer que, para mim, isso tem um significado especial. Eu sou juíza desde 1988, da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, e participei de todos os congressos do nosso tribunal. Então, comemorar esse jubileu de prata é algo muito significativo para mim. Bom, vamos passar, então, à análise do painel neste contexto tão bem traçado pelo professor Celso Fiorillo, que cumprimento como meu colega de painel, cumprimentando também a presidente do painel, desembargadora Herodite, minha particular amiga. Como fica o trabalhador, professor? Como fica o trabalhador? A minha proposta de análise é exatamente essa. O meio ambiente, um novo conceito de responsabilidade trabalhista ante as novas tecnologias. E vou começar fazendo um voo de pássaro, cotejando a realidade fática do século XX com o século XXI. O que eu tenho de relevante para o mundo do trabalho nesse cotejo diferencial dos dois séculos? Enquanto o século XX foi marcado por 2 guerras mundiais, o século XXI eu tenho uma alteração geopolítica das forças mundiais. E uma alteração geopolítica muito mais difusa, muito mais ampliada, que gera efeitos muito mais significativos para todos os países, não só para os países do foco central, em detrimento dos países periféricos, como ocorreu no século XX. Ou seja, os efeitos são maiores, mais difusos e mais significativos. Enquanto o século XX moldou uma sociedade pautada pela disciplina, a sociedade do relógio, o horário para trabalhar, o horário para dormir, o horário para descansar, tudo era baseado, cronometrado, medido, regulado, traçado. O século XXI traz a sociedade do controle. Aparentemente, nada mais é medido. Aparentemente, eu não preciso do relógio. Não há mais tempos definidos, estabelecidos de trabalho e de descanso. Mas, por outro lado, o controle é muito maior, porque é um controle difuso, muito mais difícil de ser medido, mas muito mais facilmente sentido. Todos nós nos sentimos muito mais controlados no século XXI do que no século passado. Enquanto no século XX a primazia do modelo produtivo era prioritariamente industrial, no século XXI eu tenho uma evolução digital de diferentes tipos de organização produtiva. O modo de produzir se multiplicou, não há mais um modelo único e central. No século XX, eu tinha como modelo predominante de contratação trabalhista a CLT. No século XXI, eu tenho diferentes tipos de contratação trabalhista, o que está nos causando um impacto muito grande. No século XXI, eu tenho uma intensa alteração tecnológica, um aumento da interconexão ininterrupta, parâmetros de tempo e espaço que deixam de ser fixos e, ao mesmo tempo, são interconectados, que levam às novas formas de viver, produzir e trabalhar. E, com isso, trazem um impacto muito maior no meio ambiente do trabalho. As novas tecnologias mudam a geopolítica do poder. Não só do poder político, mas também do poder do jus variandi, do poder organizacional. E isso impacta significativamente a vida do trabalhador.
A organização produtiva, a estrutura da contratualidade trabalhista alteram a funcionalidade do próprio direito do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Aquele contrato quadrado que estava na CLT deixou de atender às necessidades do mundo do trabalho no século XXI. E, com isso, toda aquela normatividade seletista que foi construída com base nesses parâmetros vem perdendo a sua funcionalidade. Esse é o paradoxo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Como manter a funcionalidade da norma trabalhista numa realidade totalmente diferente? O que desafia é a edificação de um novo modelo de responsabilidade trabalhista. Vamos pensar juntos. Se muda a realidade na forma de trabalhar, o direito do trabalho posto no século XX sofre um impacto significativo, porque se vê muitas vezes ineficiente para oferecer respostas. Como é que fica a responsabilidade, que é o ponto fulcral de todo e qualquer direito? Não há direito sem responsabilidade. E quais são os parâmetros dessa nova responsabilidade? É essa proposta que eu tento enfrentar nesse painel. O modelo contratual direto, unívoco, linear, entre empregado e empregador, foi fragmentado, passou a atuar em rede, por meio de múltiplos tipos de novas relações contratuais trazidas pela revolução tecnológica do século XXI. Esses novos modelos são pautados por constante conexão, desconexão, fluxos e contrafluxos, sem limite de tempo, sem limite de espaço, e pela possibilidade de terceirização da atividade fim. O impacto trazido pelas novas tecnologias no mundo do trabalho foi significativamente aumentado com a possibilidade de terceirização ampla, geral e restrita. É como se nós estivéssemos vivendo a vingança de Aracne, e punida pela deusa Atena, a deusa da sabedoria, por ter ousado confrontá-la e por ter ousado feito um trabalho muito melhor do que ela, foi condenada a atuar infinitamente em rede, tecendo, tecendo, tecendo. É como Aracne se vingasse e dissesse para a humanidade: vocês vão agora viver em rede, para ver como isso é bom, como isso é complicado. É uma vingança dos deuses que nós temos que responder a ela, e responder ante essa magnitude do problema que foi provocado na área trabalhista mundial e não só brasileira. Quando as novas tecnologias provocam a transição da sociedade da disciplina para a sociedade de controle, quais as consequências para o meio ambiente do trabalho? Quais as implicações para o modelo de responsabilidade trabalhista? Como é que nós vamos oferecer respostas a este trabalhador que passa a viver um novo modelo de contratualidade que não foi previsto na CLT, mas que todos os dias bate às nossas portas, às portas dos tribunais, pedindo uma resposta, um norte de comportamento, um norte a nos mostrar qual seria o caminho da solução dos conflitos. O impacto das novas tecnologias vem desencadeando uma profunda separação entre o indivíduo ficcional digital e as reais necessidades físicas e mentais de uma pessoa de carne e osso, acentuando os conflitos que colocam em risco os direitos fundamentais no meio ambiente do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Enquanto as novas formas de trabalhar veem aquele que trabalha como alguém que não tem limites,
Você pode operar no meio digital a qualquer horário, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Não há mais limites, não há mais parâmetros. Mas, nesse contexto, como fica a pessoa humana do trabalhador? Alguém de carne e osso que tem seus limites, suas necessidades, suas angústias. E é exatamente nesse ponto que o direito do trabalho resgata as suas origens essenciais, porque sempre foi um direito comprometido com aquilo que nós temos de profundamente humano. E é nesse momento em que a tecnologia digital parece comandar o mundo, não é isso? A inteligência artificial parece estar no timão do navio. Surge aquele homem de carne e osso. Aquele homem cujo comportamento, cuja vida tem que ser regulada, e é esta regulação, esse limite que o direito do trabalho sempre se propôs a traçar, essa é a essência do nosso direito do trabalho. Como preservar a vida, a saúde e a segurança do trabalhador neste novo cipoal de alterações tecnológicas intensas e ininterruptas. No século XXI, o conceito de sustentabilidade está diretamente atrelado à preservação da saúde e segurança do trabalhador. Sustentabilidade não é só preservar a fauna, a flora, mas também a vida de uma pessoa humana que tem suas necessidades e que está no ápice de todo esse sistema. Porque, como bem disse o professor Celso, a dignidade da pessoa humana está na centralidade do nosso modelo constitucional. E o que é isso? Será que é só uma palavrinha bonita que a gente diz em discurso para ficar bem na foto? Não. São palavras de vida, meus caros amigos. São palavras atreladas à realidade fática de um ser humano situado socialmente, economicamente. E é por isso que a dimensão e o desafio do direito do trabalho se agigantam neste momento, o que justifica a abordagem final desse congresso, o objetivo desse congresso. É trazer a reflexão para a importância de resgatar o humano na relação de trabalho. E é por isso que nós temos que analisar quais as repercussões de todo esse contexto entre os participantes dos novos tipos de relação jurídica, assim incluindo empregados seletistas e também prestadores de serviço na sua acepção lata. A edificação de novos parâmetros de responsabilidade trabalhista depende da ressignificação do conceito constitucional de solidariedade social em rede. Não há um conceito etéreo, teórico, de responsabilidade social. Não funciona. Eu não vou avançar se eu estiver presa num conceito teórico de solidariedade, por ser, de novo, uma palavrinha muito bonita que cai bem em qualquer situação. A solidariedade que o direito do trabalho requer é uma solidariedade real e que agora, na sociedade do controle, tem que ser exercida em rede. A revolução tecnológica do século XXI alterou a morfologia do trabalho, promoveu inovações em suas formas de gestão, aumentou os riscos de trabalhar, riscos físicos e mentais, passando a exigir a ampliação da imputação da responsabilidade subjetiva e objetiva. E como esta ampliação vai ocorrer? Quais os vetores constitucionais que respaldam a interpretação desta ampliação? Eu fiz aqui um apanhado dos principais vetores, mas vou focar apenas os principais, porque eu tenho pouco tempo de abordagem. Artigo 1º, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O objetivo da nossa República Federativa, uma sociedade solidária,
O artigo 200, inciso 8º, que garante a proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. E o artigo 225, já referido pelo professor Fiorilo, e que nos garante, vejam os senhores que interessante, a sadia qualidade de vida. Estes são os vetores constitucionais da edificação de um novo modelo de responsabilidade trabalhista. O artigo 170, que trata da ordem econômica e que se refere expressamente em seu inciso 3º à função social da propriedade. O inciso 4º, a defesa do meio ambiente. E vejam que interessante, giza um tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação, o que tem tudo a ver com a organização produtiva e seus impactos no mundo do trabalho. E quais seriam os parâmetros legais que respaldam a ampliação da imputação da responsabilidade subjetiva e objetiva em relação ao meio ambiente do trabalho? Primeira ideia-mãe que tem que ser considerada ao traçar esses novos parâmetros, esses novos indicadores. O reconhecimento jurídico da validade da terceirização ampla desafia a perspectiva que predominou no século XX. Fragiliza o entendimento que restringia a imputação de responsabilidade à existência de um vínculo contratual direto. Eu quero chamar a atenção exatamente para esse ponto que é muito importante. Se no século XX a responsabilidade advinha de um vínculo contratual direto entre empregado e empregador, no século XXI esse paradigma é quebrado. Por que é quebrado? Porque eu tenho a terceirização ampla e restrita até a atividade fim. Então, a responsabilidade da tomadora, nos casos da terceirização, em conformidade com o critério posto pelo próprio artigo 2º da CLT, é imputada com fundamento na assunção dos riscos da atividade econômica que explora, em relação àquele que trabalha em seu benefício. Mesmo que ele não seja seu empregado, mas se você o expõe a um risco, você, tomadora, responde subjetiva e objetivamente. Outra reflexão que respalda a ampliação da responsabilidade subjetiva e objetiva, preceituado nos artigos 4A, 4C, 5A, inseridos na Lei 6.019/74, pelas leis 13.429 e 13.467, ambas de 2017. Ampliaram as hipóteses de imputação de responsabilidade às empresas tomadoras quanto ao meio ambiente do trabalho, evitando a fragmentação da cadeia produtiva possa ser utilizada como técnica elisiva da responsabilidade trabalhista. Ou seja, não é porque eu sou a última ponte da cadeia produtiva que eu posso dizer eu não tenho nada a ver com isso. Ele não é meu empregado. Isso não mais se sustenta. Não pode ser sustentado. Porque nós estamos tratando de vida, de saúde e de segurança, evitando que a fragmentação da cadeia produtiva possa ser utilizada como desculpa. E isso é absolutamente necessário para se conferir uma maior funcionalidade ao modelo protetivo. Aquilo que eu disse anteriormente, que o nosso direito do trabalho normativo está perdendo funcionalidade para disciplinar as novas formas de trabalho, os novos contratos de trabalho em relação à vida, saúde e segurança, em relação ao meio ambiente de trabalho, é preciso fortalecer os marcos protetivos, ampliando a imputação da responsabilidade subjetiva e objetiva. Eu trouxe aqui para os senhores os textos legais referidos, mas como eu sei que todos estão com seus smartphones, podem consultar à vontade,
e eu tenho pouco tempo, então eu vou só deixar consignados os artigos legais já anteriormente referidos. Essa diretriz é aplicável também nos casos de terceirização em que a administração pública figura como tomadora. Tema 1118, relator ministro Nunes Marques, que eu quero ressaltar, priorizando o item 3. Constitui responsabilidade da administração pública garantir as condições de saúde, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado, fazendo remissão ao já citado artigo 5º e demais preceitos da Lei 6.019. Ou seja, essa responsabilidade foi reconhecida, inclusive em face da administração pública. A ampliação da configuração da responsabilidade subjetiva adquire uma característica especial que eu quero pontuar com ênfase no seguinte sentido: se até agora nós utilizamos os critérios do Código Civil para configurar a responsabilidade subjetiva, lastreada em 3 vetores principais, negligência, imprudência e imperícia, no século XXI, eles não são mais o bastante para a imputação da responsabilidade em relação ao meio ambiente de trabalho. Nós agregamos 2 novos valores, que é não atuar com prevenção e não atuar com precaução. Não basta mais a defesa de que, não, eu não atuei com negligência, eu não atuei com imprudência, eu não atuei com imperícia, e, portanto, não há como me imputar a responsabilidade subjetiva. Isso não é mais o suficiente. Você atuou com prevenção? Você adotou os procedimentos necessários para implementar a precaução? Não. Então, o seu comportamento é passível da imputação da responsabilidade subjetiva. Há uma ampliação na imputação da responsabilidade subjetiva. Outra reflexão que eu gostaria de trazer é a aplicação da teoria do domínio do fato. O professor já se referiu à Lei 9.605/98, e nós não combinamos nada, não é, professor? Mas a teoria do domínio do fato, ela passa a ter espaço na responsabilidade trabalhista. O que eu quero dizer com isso? Vejam o que diz a teoria do domínio do fato. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Vou dar um exemplo prático. A condição do motorista carreteiro, que é contratado por uma transportadora para entregar uma determinada mercadoria. Só que quando ele chega no embarcador, o embarcador o faz ficar numa fila por várias horas, às vezes até dias, às vezes até semanas para desembarcar. E ele não tem nenhum local para dormir, para fazer suas necessidades, para se alimentar. Não há responsabilidade do embarcador, senhores? A responsabilidade é só da transportadora? Quem tem o domínio do fato do desembarque ou do embarque? Não é a transportadora, é o embarcador. Ele tem o domínio do fato. Se ele tem o domínio do fato, a responsabilidade pode ser extensiva a ele. Ah, mas ele não é meu empregado, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só celebrei uma relação comercial, uma relação de transporte. Sim, mas você domina o fato em que ocorre o embarque e o desembarque. Se você o obriga a ficar em condições adversas, meio ambiente de trabalho adverso, você responde por isso. Outra observação que eu gostaria de fazer, também lastreada na Lei 9.605/98, o artigo 4º, a implicação
em relação à desconsideração da personalidade jurídica, e aqui ela fica atrelada à teoria menor, que nós tanto debatemos hoje, não é? Aplica a teoria maior do Código Civil, a teoria menor do CDC, quando nós vamos atuar na desconsideração da personalidade jurídica na execução dos nossos processos. Vejam que interessante, a teoria do domínio do fato adota a teoria menor. Artigo 4º, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Ponto e basta, como diziam os italianos. Não precisa de mais nada. Se a personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, o que inclui o meio ambiente trabalhista, basta para sustentar a desconsideração. Fundamento legal, não é fundamento inventado. Fundamento legal. A responsabilidade objetiva, a teoria do risco da atividade, surge com força nesses novos tempos de trabalho digital, trabalho contínuo, fluxos e contrafluxos, trabalho constante, sem tempo, hora e nem lugar. Se a empresa tem o risco da atividade, se a atividade é normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar por sua natureza risco para os direitos do trabalhador, ele responde por isso. Eu não vou perquirir se há culpa ou não, isso não interessa. Basta que exista o risco. A tese da repercussão geral 932, estabelecida pelo Supremo, atinge a tomadora, claramente. O TST fixou um precedente obrigatório vinculante, o tema 84, recente, estabelecendo que, em caso de roubo sofrido por carteiro, agente postal, durante o trabalho, é objetiva a responsabilidade civil do empregador pela reparação do dano moral, uma vez que a atividade de entrega de correspondências e mercadorias envolve risco diferenciado em relação aos trabalhadores em geral. O que se tira da ratio decidendi, desse tema vinculante? Um dado muito importante. Qual é esse dado? A ampliação da imputação da responsabilidade objetiva pode abranger os casos em que há dano, mesmo que não tenha ocorrido a prática de um ato ilícito. Ora, a atividade do carteiro é uma prática lícita, é uma atividade ilícita. Mas se isso gerar dano, o empregador responde. E isso é muito novo para nós na área trabalhista, não é? Nós estamos muito acostumados a procurar a culpabilidade. Nós somos muito treinados a procurar qual é o ato ilícito praticado. Não se fala em prática de ato ilícito. O ato é lícito, mas se ele provocou dano, cabe a imputação da responsabilidade. A responsabilidade objetiva do poluidor pagador, já citada, agora pode ser traduzida pela responsabilidade que, se quem contamina paga, quem coloca em risco responde. É o mesmo critério. Quem coloca em risco responde. Pouco importa que a atividade seja lícita, pouco importa que não haja culpa. Lei 6.938, de 81, artigo 14, parágrafo 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. O empregador ou tomador de serviços é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, incluindo o empregado ou o prestador de serviço em sua acepção ampla. Responsabilidade por abuso de direito. Código Civil, artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos. Quais são esses limites impostos? Os limites do seu fim econômico ou social? Vou gravar, realçar, frisar, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
o conceito de boa-fé objetiva adquiriu uma centralidade respeitável no Código Civil e, portanto, adquire essa centralidade em todos os contratos, inclusive o contrato de trabalho. E é por conta dessa centralidade que o conceito de boa-fé objetiva vai respaldar a ampliação da responsabilidade pelo dano causado ao meio ambiente de trabalho. Conclusões, que eu não quero passar prazo, o tempo. Primeira conclusão: a preservação do meio ambiente de trabalho no século XXI implica na superação da perspectiva linear. Não há mais possibilidade de eu focar um problema numa retilínea empregado-empregador. Está superado. Eu tenho que superar essa perspectiva linear. A configuração da responsabilidade no século XXI exige o reconhecimento do constante imbricamento. Vou repetir porque é importante. Do constante imbricamento dos princípios da solidariedade, do valor do trabalho e da livre iniciativa, da função social dos contratos e da boa-fé objetiva. É como se fossem linhas utilizadas para tecer um novo tecido da proteção do trabalhador no século XXI. Eu tenho 4 linhas que se interconectam constantemente para poder oferecer um subsídio forte a respaldar a proteção do trabalhador no século XXI. Essas 4 linhas deixam de caminhar de forma retilínea, em paralela, para atuar em rede como constantes vasos comunicantes. E como disse o nosso palestrante da palestra de abertura aqui do Congresso, quando eu trato de conceitos fundamentais, de princípios fundamentais, eu trato da aplicação desses princípios em concreto. É isso o que o trabalhador do século XXI vai exigir do direito do trabalho. Soluções não teóricas. Não solução nas nuvens que são insuficientes. São muito bonitas para defender tese, são muito bonitas para falar bonito nos púlpitos, beleza, mas não é isso que o direito do trabalho quer. Ele quer soluções concretas, soluções eficazes, soluções eficientes. E daí a importância de revitalização do direito como balizador de conduta nas novas relações de trabalho. Com um efeito não só sancionatório, mas também promocional. Se até hoje nós aprendemos que a função do direito é sancionatória, não é? É aplicar penalidades àquele que transgride o direito posto. Isso também deixou de ser suficiente no século XXI. O que se requer, o que a sociedade contemporânea requer, é também um direito promocional, como já sinalizava Norberto Bobbio. Um direito que indique os caminhos para a melhoria das condições sociais. E aqui, em termos de direito ao meio ambiente do trabalho, essa função promocional está centrada na prevenção e na precaução, na importância de fortalecer as instituições jurídicas em coerência com os marcos axiológicos postos pela Constituição de 88. O desafio é conferir funcionalidade e potência. Vou repetir. Potência ao direito do trabalho. Um direito que não tem potência é um direito insuficiente. Se o direito é insuficiente, o que a sociedade coloca no lugar? Não preciso responder. Todos os senhores são inteligentes para saber a resposta. Daí a necessidade de restaurar a funcionalidade e a potência do direito do trabalho, para que ele tenha musculatura suficiente para preservar a vida, a saúde e a segurança do trabalhador ante as novas tecnologias.
Vou terminar com uma referência a Zygmunt Bauman, sociólogo por quem eu tenho uma especial deferência pela lucidez na abordagem dos temas contemporâneos. Ao fim e ao cabo, o que o direito visa é preservar a emancipação do humano. Se a emancipação humana tem qualquer significado hoje, ele é o de reconectar as duas faces do abismo que se abriu entre a realidade do indivíduo de jure e as perspectivas do indivíduo de fato. O indivíduo de carne e osso, com seus dilemas, suas necessidades, seus conflitos, que bate à nossa porta pedindo solução. Muito obrigada pela atenção. Parabéns aos nossos palestrantes. Tema realmente que empolga, né? Atual. Eu ouvi atentamente aos senhores, penso que a plateia também, porque o tema ele é atual e os nossos convidados conseguiram, de fato, prender nossa atenção. Eu concluo que, enquanto não vem a solução legislativa, a revitalização do direito, como disse a nossa desembargadora Tereza, essa nova solução legislativa, abraçando essa nova realidade, a Justiça do Trabalho, usando da analogia, da jurisprudência, da equidade, da máxima da experiência, ela continua ali cumprindo seu papel, entregando a prestação jurisdicional, garantindo a paz social, que é o seu fim maior, e, com isso, torna-se cada vez mais necessário um poder judiciário forte e independente. E nós precisamos disso nesse momento, mais do que nunca. Eu agradeço demais. Senhores, foi um debate, debate, não um debate propriamente dito, né? Mas foi bem enriquecedor, causou a mim, e penso que a todos, um material para reflexão. E muito obrigada mesmo. Obrigada aos senhores.